Sabe por que Taubaté não para de crescer? Porque investe no futuro. E o futuro está na educação. Educação de qualidade com a reforma de 87 escolas e creches. Educação com dignidade com a distribuição de uniformes e kits escolares para todos os alunos. Educação com liberdade para pais e mestres decidirem juntos os investimentos. É muita coisa! E tem mais, viu? Educação com saúde, com clínicas médicas e odontológicas nas escolas. Educação com segurança, monitoramento e patrulhamento em todas as unidades. Educação com compromisso, com mais vagas e mais alunos em horário integral. E com resultados, com crescimento no IDEB e com a garotada mandando bem. Aqui o trabalho não para. Taubaté, gestão em ação, cidade em crescimento. Olá, estamos dando início a mais um Talk Mais, que é o podcast do portal SPRio+. Eu sou o Zé Guilherme, estou aqui ao lado do Elcio Costa, jornalista Elcio Costa. E esse podcast a gente traz pessoas da região para debater temas relevantes. O nosso convidado de hoje é o Rui Gonçalves, diretor de cultura do Instituto Em Voz, que é um instituto que fomenta empreendedorismo e educação, e é por isso que ele está aqui para conversar sobre o 5º congresso que o Instituto Em Voz está organizando para o ano que vem. Ele vai contar da agenda desse congresso. E eu só pediria um minutinho, nós vamos entrar com uma vinheta. Continuamos bonito na vinheta. Bom dia, Rui. Bom dia, bom dia. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu. A gente quer saber como é que estão os preparativos para o Congresso de Educação. Legal, a gente está com as inscrições abertas já. O congresso ele vai ser realizado em maio do ano que vem, mas nesse 5º congresso a gente está trazendo algumas novidades. E acho que uma das principais é que a gente agora quer tornar visível e apresentar para a sociedade os projetos dos educadores que estão fazendo a diferença em sala de aula. A gente acredita que tem muita coisa boa sendo produzida na rede pública de ensino, mas são projetos que estão muito ligados ao educador que tem a ideia e aplica para os seus alunos. Isso precisa ser conhecido, precisa ser compartilhado, e aquilo que é bom e pode ser replicado, que seja replicado. Mas para isso a gente precisa dar visibilidade. Então o Congresso esse ano, depois de 4 anos debatendo bastante, a gente escolheu também ter, além do debate, esse concurso que vai oferecer aos educadores a chance de inscrever os seus projetos pedagógicos inovadores para um processo de seleção. E os melhores serão premiados no Congresso no ano que vem. O Congresso vai ser realizado nos dias 24 e 25 de maio. Então, no dia 25 de maio, no dia do encerramento do Congresso, a gente vai entregar o troféu Osiris Silva a esses educadores que estão inovando. E o nosso desejo é que, ao ser visto, eles sejam copiados, que mais escolas possam adotar esses projetos na educação dos seus estudantes. As inscrições já começaram. Começaram no dia 1º de agosto, vão até o dia 15 de outubro. Então, o projeto pedagógico e inovador, então mesmo que o professor tenha uma ideia e ainda não tenha começado a implementar, dá tempo, porque ele pode fazer a inscrição agora, realizar esse projeto ao longo desse semestre e apresentá-lo como resultado só no comecinho do ano que vem, porque é só em janeiro que os professores vão entregar os seus projetos lá, de acordo com as regras do edital que já está disponível no site.
E aí eles vão ser avaliados para a premiação em maio. Então, mesmo que o projeto ainda não não tenha sido colocado em prática, ou tenha sido colocado em prática muito recentemente, dá tempo de fazer todo o desenvolvimento necessário ao longo desse semestre para apresentá-lo só documentado em janeiro do ano que vem. Então, por isso esse prazo grande entre Sim. a abertura da inscrição e o congresso. Exatamente. A gente teve essa ideia de fazer a inscrição com bastante antecedência para dar tempo que os educadores possam efetivamente ter condições, tempo suficiente para aplicar o projeto, documentá-lo, inscrevê-lo dentro do congresso, passar pela avaliação da comissão organizadora, para lá em maio do ano que vem a gente poder fazer a premiação. Agora, deixa eu só entender uma coisinha, para a gente poder fazer uma perspectiva histórica, né? Jornalista gosta dessas coisas. Né? Nós somos 3 jornalistas aqui. Tentar entender de onde viemos e para onde vamos. Exatamente. Uhum. Nós temos 4 congressos já realizados. E esse agora trazendo a experiência da sala de aula para abrir esse debate. Uma espécie de... Isso oxigena esse cronograma de debates até agora. Como é que a gente consegue colocar a experiência que vocês estão trazendo agora, a introdução da experiência da sala de aula dentro do cotidiano de um debate, de um congresso, para essa série de congressos que foram feitos até agora, esses 4 feitos pelo Invox? É legal se você assistir, digamos assim, se você pegar as gravações dos 4 congressos anteriores e assistir, é como se você estivesse assistindo uma sequência de um programa único. Então a gente vem ano Maratona após ano. Netflix. Uma Netflix da educação. Cada ano a gente escolhe um tema que é a evolução ou o desdobramento do tema tratado no ano anterior. Então a gente começou lá atrás tratando dos desafios da educação. Quais são os principais problemas que a educação tem? E aí trouxemos as pessoas que tinham essa visão e por onde era o caminho que esses problemas podem começar a ser sanados. A gente fala muito dos problemas da educação e a gente esquece que não são só problemas, tem muita coisa boa. Então, quando a gente fez o diagnóstico de quais são os problemas, a gente passou a tratar nos congressos seguintes de como esses problemas vêm sendo tratados, vêm sendo solucionados, que problemas novos vão surgindo e como é que a gente tem lidado com eles. Então, a sequência de congressos é um corpo único que vai evoluindo. Na edição de 2022, a gente abriu as portas pela primeira vez para os estudantes. Então a gente colocou na plateia do auditório do Parque Tecnológico educadores, gestores educacionais e alunos na mesma plateia. E foi uma experiência, assim, ela gerou uma apreensão em nós da organização, porque como é que a gente vai trazer esses jovens adolescentes e colocá-los dentro de um congresso como esse, né? A gente espera que existe um comportamento esperado de uma plateia dentro de um congresso. E você está levando um grupo de adolescentes para tratar de educação. E a gente falou, poxa, mas se a gente vem falando de educação há 3 congressos, por que não ouvir o que o aluno acha? E foi uma experiência fantástica. Primeiro porque eles fazem perguntas que os adultos não têm coragem de fazer. E é bem isso. Teve uma pergunta que foi extremamente instigante. Um dos educadores que vinha ali defendendo todo o processo de melhoria da educação pública, de uma instituição do terceiro setor que trabalha muito profundamente e tem projetos maravilhosos para a melhoria da educação no país, foi perguntado por um estudante se o filho dele estava matriculado numa escola pública ou numa escola particular. E ele olhou para o estudante e disse assim, numa escola particular. E o estudante virou para ele e falou, por quê? Se você defende a qualidade da educação pública, por que o seu filho não estuda numa escola pública? Então tem algumas coisas que a gente precisa ouvir um adolescente perguntando para te tirar do local de conforto de onde você está falando e poder efetivamente promover uma mudança. E esse ano a mudança além de trazer esses projetos pedagógicos dos educadores para torná-los públicos, premiá-los e permitir que sejam conhecidos e replicados, a gente também traz o estudante para participar desse congresso. A gente traz o desafio em voz, oferecendo para o estudante a oportunidade de mergulhar na história do Brasil, buscar pessoas que foram inovadoras, empreendedoras, que
trabalharam pela educação, pela tecnologia, trabalharam pela aviação, que não são tão conhecidas como é, por exemplo, o Santos Dumont, e que eles trabalhem um conteúdo em vídeo para as mídias sociais, contando um pouco da história dessas personalidades. Então, assim, mergulhar em quem fez a diferença no Brasil e não tem grande reconhecimento por isso, né? Ou não é tão conhecido pelo que fez. E esse desafio, eles já vão começar a produzir. Nesse mesmo time com os professores. Então, como as inscrições estão abertas agora, os educadores se inscrevem, os alunos se inscrevem, ou os educadores podem inscrever os seus alunos, estimulem esses estudantes a produzir esses conteúdos, são vídeos curtos, baseados em tecnologias que estão disponíveis na internet, nenhum programa sofisticado, não precisa contratar uma produtora para fazer o vídeo, a gente quer que eles façam com o que está disponível na internet, um vídeo, com o formato que ele achar melhor, com a linguagem que ele achar melhor, para contar essas histórias, mostrar essas atividades de gente que fez a diferença no país e que muitas delas nem são tão conhecidas assim. Esse rol de pessoas já está definido ou fica a cargo do estudante garimpar, por exemplo, na cidade dele, no cotidiano dele, no universo dele? Ele vai buscar dentro do universo dele, pode ser alguém que teve um impacto local, pode ser alguém que teve um impacto nacional, pode ser alguém que teve um impacto para o Brasil e para o exterior. Que ele conte a história dessa pessoa, que ele revele isso, que ele diga para nós por que essa pessoa é relevante, porque trouxe tanto impacto, né, para a sociedade. Mas tem as categorias que a gente está definindo. Então é a categoria que são os pilares do Invoz. Então é a categoria educação. Então quem fez isso para transformar a educação? Quem fez isso para transformar a inovação e o empreendedorismo? E quem fez isso, por exemplo, dentro do setor aeroespacial? Você tem gente muito talentosa no Brasil, trabalhando numa área como a aeroespacial, que faz coisas fantásticas e que não são conhecidos do grande público. E se a gente parar para pensar, Osiris Silva, que é um nome que soa tão forte em São José dos Campos, mesmo em São José dos Campos, não é conhecido por todos. Então, a gente fez esses diagnósticos, a gente começou a perceber essas coisas e o Congresso ao mesmo tempo que debate a educação, traz especialista, quer fazer essas provocações, tirar as pessoas do seu ponto de conforto, como aquele estudante fez no ano passado com um dos palestrantes, e produzir algo diferente. E vamos ver onde é que a gente consegue, o que a gente avança com isso. Vou fazer um parênteses aqui. O Rui é jornalista, né? E foi editor de revistas de aviação. E daí toda essa ligação que ele tem com a aviação. E é importante lembrar que o Invoz, dos objetivos também é recuperar a memória da aviação, né? Cultura aeroespacial. Então, eu acho que esse dado aí do Congresso, né, dos estudantes buscarem essas pessoas, pode contribuir para isso, né? Também. Principalmente o pessoal aqui de São José dos Campos e o Vale do Paraíba, que é tão impactado por essa cultura que o resto do país não tem. Essa proximidade com essa cultura aeroespacial que foi desenvolvida aqui na região, ela é muito particular. Você rodou 50 quilômetros fora do Vale do Paraíba, as pessoas não têm mais essas referências. Então é interessante também que esses estudantes possam se debruçar sobre isso. E tem figuras fantásticas, e a gente que é jornalista, que conhece muitas pessoas, acaba se deparando com algumas delas. Algumas delas estão vivas, são pessoas com 80, 90 anos de idade e que vêm transformando essa indústria há muito tempo. Mas são pessoas anônimas e que a gente acredita que não merece ficar no anonimato. Merece ter esse seu trabalho e tudo que foi feito ao longo das suas carreiras aberto para mais gente. Rui, a gente estava conversando até na nossa pautinha aqui, né? Nossa colinha. Uma das questões é que a gente sabe que os congressos têm muita discussão, né? Quer dizer, tem esse lado prático, que é louvável, né? Mas geralmente os congressos é muita conversa. Uhum. E as ideias acabam não chegando na sala de aula, que é o objetivo. Uhum. Há no meio do caminho uma série de barreiras, de desvios. A pessoa levanta do Congresso e vai para casa e esquece tudo que debateu. Exato. Como é que faz para chegar
essas soluções, essas ideias encontradas nos debates, para que efetivamente ela chegue lá na sala de aula? Eu acho que o primeiro ponto é dar visibilidade. Eu acho que se você, em qualquer carreira profissional, você está tocando a sua vida e você vê que alguém, um par seu, em um outro lugar, está fazendo algo bastante interessante que funciona, você tende a replicar uma boa prática que foi vista. Então, acho que a visibilidade ela é fundamental. E a gente tem hoje a certeza que nem tudo que é feito é visto. E vamos dar um exemplo bastante claro. A professora Débora Garófalo, que foi, acredito que foi em 2018 ou 2019, finalista de um prêmio de educação mundial e foi até Dubai representar o Brasil, ela passou anos desenvolvendo uma atividade dentro de uma escola pública em São Paulo de fazer robótica com sucata. Ela precisou ser vista internacionalmente para que aquele projeto dela ganhasse proporções e ela recebesse uma cadeira dentro da Secretaria de Educação para estimular que aquele projeto que nasceu dela pudesse ser replicado em outros lugares. Então, a gente, se esse exemplo da Débora Garófalo aconteceu, muito provavelmente ele não é único. Deve ter muitos outros professores fazendo coisas muito boas. Provavelmente nem todas elas, certamente nem todas elas vão ter a visibilidade que a Débora Garófalo conseguiu, mas a gente precisa tornar isso visível. Então, trazer isso para o público é uma forma de estimular um outro educador a se inspirar numa ideia e replicar. E aí, bom exemplo. É um bom exemplo. E daí não é a questão de dar o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar igualzinho e fazer de novo. Porque tem as diferenças locais, as diferenças regionais. Às vezes, se você vê uma iniciativa boa que foi aplicada para estudantes do ensino médio, mas você é professor do ensino fundamental 1, como é que você muda aquele projeto para crianças numa outra faixa etária? Mas o importante é dar visibilidade. E aí é o que a gente quer fazer esse ano. Então, o congresso que sempre foi de um dia, esse ano será de 2. Serão 2 dias. Para que a gente tenha mais tempo para poder abordar não só a teoria, não só o debate, mas poder estimular a questão prática, poder ter outras atividades acontecendo junto com o congresso que integrem o debate da educação com a realidade da sociedade. E aí, do que eu estou falando, por exemplo? A gente tem um nível de desemprego elevado no país. Uma taxa de desemprego de 8% não é uma taxa de desemprego que pode deixar a gente confortável. Se você for lá e quebrar a taxa de desemprego, você vai descobrir que o desemprego é maior para quem tem menos qualificação. Não são só os 8%. O número é mais. Muito provavelmente o dobro. Aí você vai na indústria aqui da região, que trabalho necessita de trabalhadores mais qualificados para operar equipamentos, para operar computadores, software e tudo mais. Eles têm dificuldade de contratação. Se você tem mão de obra não empregada e você tem vaga não preenchida, você tem um problema sério. E onde é que está o problema? O problema está na formação profissional, que começa aonde? Dentro da escola. Quando você coloca uma criança para dentro da escola e começa a dar para ele todo o conhecimento que a educação transfere para uma pessoa. Se eu não consigo fazer com que esse aluno se engaje na educação, se eu não consigo fazer com que esse aluno desenvolva a curiosidade, se eu não consigo fazer com que esse aluno aprenda língua portuguesa e matemática minimamente, quando ele chegar aos 18 anos, 16, e ele for tentar buscar um emprego, ele não tem qualificação. E às vezes ele não tem nem condições de ser treinado para uma atividade específica porque falta repertório. Então, os empresários já perceberam que não adianta eles ficarem de braço cruzado, porque esse sistema tem um problema e que não leva as pessoas em condição para se inserir no mercado de trabalho quando ingressam na vida adulta. Então, é um problema que o empresariado também precisa olhar. Agora, o empresário vai ter que fazer escola? O empresário vai ter que dar aula? Não, não é isso. O empresário tem que entender que faz parte dos problemas que esse país tem e que o afetam na sua atividade produtiva, o cuidado com a escola. Agora, eu vou ser um estudante petulante. Aquele da pergunta que incomoda. Um estudante ativo. Eu queria saber o seguinte,
O cara pode perguntar para esse empresário, por que tem escola para rico e escola para pobre? Uhum. Né? Como fazer para essa... Como é que você une, pegando a carona na escola, mas minha pergunta é para aí também, né? Como é que você une nesse discurso a escola particular e a escola pública, que são universos totalmente diferentes? Na minha carreira como jornalista, eu fiz algumas entrevistas que foram grandes aprendizados para mim. Uma dessas entrevistas foi com Cristóvão Buarque, ex-senador, ex-reitor da Universidade de Brasília, foi governador do Distrito Federal, ex-ministro da Educação, demitido por telefone, porque defendia uma educação básica como prioridade antes dos investimentos na educação superior. Então é uma pessoa que tem muito o que dizer sobre educação. E o Cristóvão Buarque trata justamente desse tema, sobre escola para uma classe social e escola para outra classe social. E no entendimento dele, que eu concordo, a gente tem um problema de cultura no país. A gente tem não é só um problema de eu não tenho escola para todo mundo, então a iniciativa privada supra essa falta. Porque não é isso. A educação pública, hoje, tem 80% dos estudantes do ensino fundamental e médio matriculados em escolas públicas. Só 20% estão nas escolas particulares. Então não é um problema de acesso. É um problema de precisamos melhorar a qualidade da educação. E aí o Cristóvão Buarque, ele aponta para duas grandes dificuldades que precisam ser solucionadas. A primeira delas é em relação à diversidade de projetos que são colocados em práticas. Por quê? Porque as escolas estão subordinadas às prefeituras e cada prefeitura tem uma realidade. Então os primeiros anos estão na mão das prefeituras. Cidades melhores estruturadas, cidades mais ricas, conseguem oferecer mais pela sua educação local do que cidades menores. Você tem um problema da desigualdade da formação dos professores, do acesso desses professores à qualificação. Então você já começa, dentro da forma como a gente administra a educação no país, seja ela pública ou privada, a gente já faz essa distinção entre umas escolas que têm melhor estrutura e escolas que não têm tão boa estrutura. E aí ele aponta para uma outra questão, que é uma questão cultural, que eu acho que quando a gente abre o microfone para debater isso, a gente começa a colocar essa pergunta que incomoda na cabeça das pessoas. A cultura brasileira, que está inserida na cabeça de todos nós, eu educo o meu filho para que ele tenha um bom emprego e tenha um bom rendimento. Eu não educo o meu filho para que ele tenha uma base cultural, que ele conheça o seu país, que ele conheça os desafios sociais que precisam ser corrigidos no seu país, que ele consiga interpretar quais são as oportunidades que existem lá fora, e a partir disso eu escolho uma carreira que vai me trazer rendimento. Simplesmente eu vou colocar o meu filho numa boa escola para que ele tenha um bom emprego. Se ele vai passar por um vestibular difícil, se ele vai prestar um concurso público, aí é com ele. Mas eu vou garantir que ele saiba a resposta certa para um teste que será feito ao longo da vida dele. E não é formando gente para teste que a gente vai mudar a sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Por isso que é importante a gente abrir o espaço para que escolas públicas e escolas privadas possam dividir o mesmo espaço e conversar, para que os professores ouçam seus estudantes, dividam a plateia com eles, para que quando a gente premia um professor por um projeto pedagógico interessante, a gente premia o estudante porque participou de um projeto pedagógico interessante. E aí são atitudes que começam a mudar uma cultura que vem sendo construída há décadas. A gente não vai resolver o problema da educação no ano que vem, mas a gente colocou isso em prática. Quem sabe se o Invoz durar 100 anos e a gente continuar com o Congresso até a 100ª edição, a gente possa estar falando daqui a um século de uma educação transformada. Agora, pegando aquele exemplo que você deu da professora que estava na periferia de São Paulo, fazendo robótica com sucata, que ela precisou fazer um looping, né? Ela precisou ser reconhecida no exterior para voltar, em Dubai, para voltar para ser reconhecida em São Paulo. Né? Isso mostra que nós estamos com
os sinais invertidos, né? E esse exemplo não é um exemplo isolado. Não. Temos vários exemplos assim. Por que esse sistema funciona dessa maneira e não funciona, na sua experiência, com esses 4 congressos, a elaboração do 5º congresso, com a experiência dentro do Invox, por que esse sistema funciona de um jeito tão estranho, tão de cabeça para baixo? Eu tive a oportunidade de fazer uma série de entrevistas para tentar explicar os desafios da educação no Brasil. Isso foi em 2018, foi um projeto da Quero Educação, uma startup aqui de São José dos Campos. Então a gente fez 10 episódios entrevistando pessoas que pudessem explicar o porquê que a educação no Brasil está desse jeito, e a entrevista com o Cristóvão Buarque foi a de abertura dessa série, e entender sobre diferentes pontos de vista. O ponto de vista do gestor educacional, do pesquisador, daquela pessoa que está estudando políticas públicas, o do educador, que está na frente dos estudantes, e dos estudantes que, poxa vida, a educação transformou a vida de cada um deles. E o que eu percebi quando eu fui até a escola da Débora Garófalo entrevistá-la, porque ela também foi uma das entrevistadas, me assustou 2 coisas. A altura do muro e a quantidade de grade. A escola onde ela lecionava é uma escola que, para você entrar, muro alto, portão fechado, tranca, você chega até uma porta, grade, cadeado. O elevador, a escola tem 2 andares, tem um elevador, porque é necessário para quem tem dificuldade de mobilidade. Se você tiver um aluno em cadeira de rodas, você precisa ter acessibilidade. Né? Então a escola dela tem um elevador. Para você acessar o elevador, alguém tem que vir com uma chave, abrir um cadeado, abrir uma grade, um portão na porta do elevador para você ingressar. Então, numa escola que tem tanta grade, tanto cadeado, a gente tem um problema que está muito além do problema educacional. A escola dela não é exceção, porque as escolas não conversam com as suas comunidades. Então, uma escola dentro de uma comunidade carente, a pergunta que a gente tem que fazer é por que é necessário tanta grade e tanto cadeado? É para preservar o estudante? É para preservar o patrimônio? É para preservar os computadores que estão dentro de um laboratório? Se a sociedade depreda e rouba uma escola, a ponto da escola parecer um presídio de tanta grade cadeado, a gente tem um problema seríssimo na nossa sociedade. Então, a grande transformação que precisa ser feita é uma transformação do entendimento do que é a escola, do papel dela dentro de uma comunidade, do respeito que esse espaço precisa ter das pessoas que estão na vizinhança, né, a ponto de que não seja admissível alguém vandalizar ou furtar algo dentro de uma escola. E essa escola precisa estar integrada, não só com os estudantes, mas com as suas famílias. Então a gente tem problemas mais importantes que precisam ter trabalhado, mais importantes não, tão importantes, que também precisam ser trabalhados nesse processo de transformação. Então, eu preciso olhar para o educador que trabalha nessas condições e saber também como oferecer para ele novas oportunidades. Como é que ele vai conseguir aplicar diferentes métodos para educar crianças com históricos completamente diferentes. E aí, se você parar para pensar, poxa vida, se uma escola de periferia tem essa situação de insegurança, como é que eu faço com que aquele educador que trabalha naquela escola se sinta seguro? Seguro a ponto de desenvolver o seu trabalho e poder desenvolver os seus projetos. E outras escolas não têm exatamente isso. São escolas bastante diferentes. Então, essas diferenças precisam também ser olhadas com cuidado para que a gente possa trazer para todas as escolas o ambiente escolar de fato. Rui, a gente tem problemas ainda aí no cadeado, na dificuldade de na falta de rede de esgoto. E ao mesmo tempo a gente está vivendo o avanço da tecnologia e que parece até que não dá para conviver as duas coisas, né? Mas convivem, né? Sim, sim. A gente tem essas duas realidades convivendo. A gente vê a tentativa de implantação de salas de computadores, de laboratórios e tal. Mas esses laboratórios vão ficar fechados com cadeados também? Quem é o que vai dar aquela aula, né? A pessoa capacitada para dar aquela aula está ali. E não é só colocar a criança na frente do computador, é estimulá-la
a ter curiosidade, a estimulá-la a fazer um uso adequado daquela tecnologia. Esse é um tema que o Congresso vai abordar, do ponto de vista das inovações tecnológicas? Esse é um tema que perpassa todos os congressos. Então, por exemplo, no congresso de 2021, acho que foi de 2021, não me lembro, a gente falou, por exemplo, dessa capacidade que os estudantes precisam desenvolver para esse mundo que já está instalado e que vai ser ainda maior, que é o mundo da tecnologia da informação. Se o meu estudante não consegue ter uma interpretação de texto adequada e não consegue desenvolver o seu raciocínio lógico através do aprendizado da matemática, como é que ele vai trabalhar num mundo em que, muito provavelmente, os desdobramentos são digitais e são lógicos? No chat GPT. E aí o chat GPT, ele é muito bom quando a base de dados dele é adequada para aquela pesquisa que você quer fazer. Porque se aquela base de dados não for adequada, ele vai te falar uma coisa que nem sempre é verdade e eu já experimentei. Ele mente. Não, eu adoro o chat GPT porque ele disse que o Pelé jogou no Corinthians durante vários anos. Ele nunca jogou lá, mas eu sempre foi uma minha frustração como corintiano. Mas o chat GPT escreveu uma vez que o Pelé jogou durante anos no Corinthians. Então, corrigiu um problema histórico. E eu acho que é o exemplo daquele tempo em que os cientistas diziam que a Terra estava no centro do universo. A tua base de informação... Tem gente que ainda fala isso. Tem gente que acha que a Terra ainda é plana. Mas a tua base de informação levava a acreditar que a Terra estava no centro do universo. Qual era a base de informação? Era a observação. Poxa vida, se eu estou parado, eu sinto que eu estou parado, e eu olho para o espaço e eu vejo os planetas e as estrelas se movimentando, eu sou o centro, está tudo girando em torno de mim. Era um problema conceitual. Dependendo da pesquisa que você fizer no chat GPT, dependendo da base de dados que ele te consultar, vai ter problemas conceituais. E ele vai acreditar que aquilo é verdade. Então, se você não tiver condições de interpretar isso, você cai no quê? Numa mentira. Que a gente hoje passou a chamar de fake. Fake é alguma coisa. Então, se eu não tenho a capacidade de interpretação de texto, se eu não tenho o meu raciocínio lógico desenvolvido, eu tenho problema de empregabilidade, eu tenho problema para interpretar o mundo em que eu vivo. E principalmente o mundo que chega para mim através das mídias sociais. Eu vi um especialista falando em letramento midiático. Letramento midiático, educação midiática. E os estudantes precisam entender como construído, como são construídas as informações. Para ele poder saber o que é uma fake news, o que é uma coisa plantada, o que é uma coisa ideológica, né? Essa questão é uma questão importante, né? Importantíssima, porque se você não tiver a informação correta, você toma a decisão errada. Se você está no seu ambiente de trabalho e chega um relatório para o diretor mal feito, mal apurado, e o conselho da empresa vai tomar uma decisão, ele toma uma decisão errada. E isso pode quebrar uma empresa, dependendo da escala. Se isso acontece na tua vida, você direciona a sua vida para o caminho errado. Então, tem algumas coisas que a gente nunca deu muito valor e que precisam ser dados valores. O valor ao o entendimento de um texto, a decodificação daquela informação e a sua interpretação, o raciocínio lógico, a formulação de hipóteses e os processos comunicacionais, eles são fundamentais. Porque sem eles, a matemática vai ser feita, né, o cálculo na frente vai ser feito em cima de bases erradas. E você não tem um resultado certo para uma conta que começa com valores errados. Então, tudo se volta para a escola. E a responsabilidade dos educadores fica cada vez maior. Porque a sociedade vira, mas é um problema da escola. A escola é que tem que ensinar isso. Se você acha que a escola tem que ensinar isso e você está de costas para a sua escola, a ponto dela precisar ter grade e cadeado, a gente tem um problema sério. Então a gente precisa voltar o olhar para a escola, entender qual é o papel da escola, qual é o papel do educador, valorizar o educador dentro da sociedade. Estou falando de uma valorização de carreira e da importância social. Não estou falando ainda nem de salário. Eu estou falando de passos anteriores, de você poder olhar para um professor e não olhar para ele e dizer assim, coitado,
trabalha muito, ganha mal. Não é isso, a gente não pode aceitar. A gente precisa entender o papel desse educador, a gente precisa entender que a gente precisa formar bem nossos educadores, para que eles possam formar bem os nossos filhos, para que os nossos filhos possam fazer a transformação que a nossa sociedade precisa. Se eu ficar relegando para 80% da sociedade que acessa o ensino pelo caminho público um ensino de melhor qualidade, mantendo para 20% da sociedade uma escola privada, teoricamente de melhor qualidade, porque ser privada não significa que ela é melhor, e aí basta mergulhar nos dados do IDEB, dos programas todos que medem a qualidade da educação, o quanto efetiva é uma educação. Tem escola privada muito pior do que escola pública. Então a gente precisa primeiro quebrar esses conceitos que estão estabelecidos sem serem questionados. E aí a posição daquele estudante que foi lá e perguntou para o educador se o senhor que defende a escola pública tem seu filho numa escola pública ou particular, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E essas são as perguntas que incomodam. Uma pergunta mais ou menos nesse quadrante. É a nossa última pergunta, que a gente está chegando ao final. Mas já? Não, papo bom, passa rápido. O Vale do Paraíba como um todo tem bons exemplos dentro das escolas públicas, né? São José, Taubaté, Jacareí, tem bons exemplos dentro das escolas públicas. Não vou citar outras cidades, mas vários exemplos. Qual a expectativa de vocês? O que vai trazer uma escola pública e a escola privada, por exemplo, para o Congresso do ano que vem? Como é que elas podem se encaixar, ter uma sinergia, do que simplesmente aprofundar um fosso imaginário, às vezes, que a gente cria, né, dentro da cabeça da gente? Como é que eles conseguem, o que eles vão trazer, a expectativa de vocês para esse congresso? Eu não sei se eu estou sendo Caprichei muito... na última pergunta? Então tá bom, obrigado. Estou quase aumentando a entrevista. Vamos botar mais uns 15 minutos aí. Eu não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu acredito que as pessoas erguem muros invisíveis entre elas. Otimismo é bom de vez em quando. Quando o Congresso convida gente da esfera pública e gente da esfera privada para dividir o mesmo palco para sua fala, para dividir a mesma plateia, para sentar lado a lado, a gente está tentando quebrar esses muros invisíveis que foram colocados ali, a gente nem sabe por quem, né? E estabelecer o contato. A gente já sabe que muitas escolas públicas de São José dos Campos têm uma boa relação com outras escolas, muitas escolas privadas têm boa relação com escolas públicas. Já tem trocas. Mas, de novo, assim como a professora Débora Garófalo, que era um projeto pessoal dela, ali o de robótica, muitas vezes essa conexão entre uma escola pública e uma escola privada e alguma espécie de troca, ela está relacionada pura e simplesmente porque tem um gestor numa escola e tem um gestor na outra escola que por acaso já se conhecem, que participaram de um congresso e se conheceram ali e por iniciativa própria estabeleceram essa ligação. A gente precisa quebrar esses muros para que mais escolas privadas aprendam com as escolas públicas, que têm projetos fantásticos, feitos com um mínimo de recursos. E que as escolas públicas possam ter uma troca com as escolas privadas, porque algumas mandam seus gestores para congressos internacionais. Então, não dá para a gente aceitar, no desenvolvimento da educação, que alguns educadores possam participar de simpósios internacionais de educação e outros não tenham acesso a esgoto na sua escola. Ou uma biblioteca. Ou uma biblioteca. Ou uma biblioteca. Então, o grande desafio é incomodar as pessoas para fazer com que nesse reajuste das posições, quem está muito confortável ceda um pouco de espaço para quem está extremamente apertado. E que o final disso seja um projeto de educação para o país em que mais gente tenha mais acesso a uma educação de melhor qualidade. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai sair da onde a gente está. E os outros países, na hora que a gente olhar comparativamente para outros países, que estão fazendo isso, eles vão ficar mais longe do que nós. E eles vão ficar mais longe. Já estão hoje, né? E vão ficar ainda mais porque eles vão ter mais acesso
as transformações tecnológicas, eles vão saber gerar mais riquezas com essas mudanças que estão acontecendo, e eles vão manter uma distância muito grande do que nós podemos oferecer para a nossa sociedade. E a gente tem que lembrar que a gente tem 200 milhões de habitantes. Como é que a gente faz isso? Talvez a primeira diferença, a primeira desigualdade social que a gente precisa romper é a desigualdade do acesso à educação. Muito bem, Rui Gonçalves, diretor de cultura do Invoz, veio falar para a gente sobre os preparativos do 5º Congresso de Educação. Será realizado o ano que vem, mas os preparativos acontecem esse ano, com inscrição de projetos de estudantes e professores. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa conversar mais próximo do Congresso, para que a gente tenha a programação já definida, né? E venha mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o Congresso, poder falar sobre educação, e só quero reforçar que, para você, educador, ou pai de um estudante que quer ver o seu filho participando do desafio Invoz, as instruções estão no site do Invoz, é invoz.org/congresso. Lá tem todas as informações, os prazos, você pode tirar qualquer dúvida, fazer a sua inscrição, e no ano que vem a gente torce para que você esteja com a gente lá no Congresso no dia 24 e no dia 25 de maio. Muito bem, essa entrevista fica disponível nos canais da SPU e também no Spotify. Até a próxima, Rui. Até. Tchau. Até mais, Zé. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Sabe por que Taubaté não para de crescer? Porque investe no futuro. E o futuro está na educação. Educação de qualidade com a reforma de 87 escolas e creches. Educação com dignidade com a distribuição de uniformes e kits escolares para todos os alunos. Educação com liberdade para pais e mestres decidirem juntos os investimentos. É muita coisa. E tem mais, viu? Educação com saúde, com clínicas médicas e odontológicas nas escolas. Educação com segurança, monitoramento e patrulhamento em todas as unidades. Educação com compromisso, com mais vagas e mais alunos em horário integral. E com resultados, com crescimento no IDEB e com a garotada mandando bem. Aqui o trabalho não para. Taubaté, gestão em ação, cidade em crescimento.